Olá, graça e paz. Bom dia. Estamos retornando hoje com a nossa escola bíblica dominical. Vamos aguardar aí os irmãos chegarem. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Ivan Clér dos Santos. E nós estamos aí na nossa escola bíblica dominical online. Hoje, falando mais uma lição da nossa revista bíblica aqui. Para quem não está acompanhando, para quem tem conosco, sobre o plano de Deus para a infidelidade de Israel. Amém? Estou com fone aqui porque eu estou aguardando o nosso evangelista Reinaldo para nós iniciarmos a aula. Quem entrou aí, por favor, Carlos. Tá dando para me ouvir aí, Carlos? Tranquilo? Estou igual o Galvão Bueno aqui de novo, amém? Vamos aguardar o nosso evangelista Reinaldo, que vai estar iniciando. Para quem nos está nos acompanhando, nós estamos aí na 10ª aula, a 10ª lição da revista, e nós vamos falar sobre o cativeiro de Israel do Reino do Norte. Eita glória! Então, semana passada nós não tivemos a nossa escola bíblica dominical devido à festividade lá da nossa igreja, mas hoje nós voltamos aí com tudo, para a glória de Deus, dando aquela voadora santa, aquele glória misturado com aleluia, como diz o nosso evangelista, né, no óleo lambuzado com azeite. Eita glória, cadê o povo? Amém, Carlos, obrigado. Diácono Carlos aí já conosco. Cadê os agentes secretos aí também? Eita glória. Hoje nós vamos falar, como nós prometemos aí na última aula, né, quando a gente falou sobre o reinado de Joás, vamos falar o que levou mais uma vez aí o cativeiro do Reino do Norte, né? Falamos aí sobre idolatria, vamos falar um pouquinho mais hoje, mas vamos falar também aí, trazendo, contextualizando e trazendo para os dias de hoje. Porque embora nós não estejamos num cativeiro físico, mas muitas pessoas estão aí num cativeiro espiritual, né? Essa que é a realidade. Eu, devido a alguns compromissos aí, eu acabei esquecendo de divulgar a nossa escola bíblica dominical hoje, mas o Facebook vai começar a notificar aí. E se você puder também, compartilha aí essa live com os irmãos, você que já está aqui conosco, para lembrar eles da nossa aula, né? Eu esqueci realmente aí de divulgar que nós hoje teríamos normalmente a aula da escola bíblica dominical. Tem alguns irmãos que estão aí viajando, aproveitando o feriado prolongado. Reinaldo tá entrando aí. Mas, amém. Eita glória. Aleluia. Ó, o homem forte aí, ó, chegando. Forte Hoje Luciano. eu acabei com a cabeleira. Eita, Ontem eu tava igual Noé, né? Hoje eu raspei amém. tudo. Tô falando aqui, Reinaldo, hoje nós vamos falar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte, nossa aula 10, né? Semana passada nós não tivemos. Eu, para variar, ontem passei o dia todo praticamente fora, acabei esquecendo de compartilhar aí, de lembrar os irmãos da Escola Bíblica Dominical. O pessoal tá meio devagar hoje aí, mas o Facebook deve estar notificando os irmãos que chegaram, né? Ou que vão chegar. O pessoal está começando a entrar aí. Entramos hoje praticamente no horário. Então, nós vamos falar sobre o Reino do Norte, né? O cativeiro do Reino do Norte hoje, amém, Renan? É As verdade. coisas aí tá tudo bem? Já tem cachorro latindo? Tá me ouvindo bem, pastor? Tô. É, a Belinha, a gente tá até preocupado que ela tá um pouquinho magra. Tá latindo, aprendeu a latir agora, não quer saber de outra coisa. Qualquer coisa que mexer com ela e incomodar, ela começa a latir. Ela vai fazer um aninho ainda, né? Tem alguns meses. Entendi. Aí. É.
Eita. Oi? Tô escutando, tá dando pra escutar aqui. Cara, não sei se é o Bom, seu coisa, eu tô achando um pouco baixo. Não sei se é. eu perguntei aqui, o pessoal aqui, a princípio o meu tava tranquilo. Não sei se quando você entrou, derrubou. Carlos, você que tá aí conosco também, quem tiver aí, tá dando para nos ouvir direito? Não, tá, eu tô vendo, tô vendo. Tá ouvindo? Ah, ele botou aqui que tá ouvindo bem. Então, vamos lá. Vamos orar então, Reinaldo, para a gente poder dar início aí à nossa aula enquanto o pessoal chega. Vamos orar então, Reinaldo? Pode orar aí, por favor. Oi? Vamos orar então? Pode orar aí para a gente começar? Ah, tá, vamos orar. Amém. Vamos orar sim. Oremos. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo dom da vida. Se estamos Sim, vivos, Deus. certamente, é porque o Senhor tem algo ainda a realizar em nossas vidas, como também através das nossas vidas. Portanto, que seja feita a tua vontade na terra e no céu. Aleluia. Usa-nos conforme tu queres, da maneira que tu queres. Transforma-nos para que sejamos instrumentos eficazes nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificar o teu nome. Sim, Ajuda-nos Deus. a honrar ao Senhor. Essa manhã, a manhã especial de domingo, primeiro dia da semana, Sim, ó onde Pai. estaremos ministrando mais uma lição de escola bíblica dominical. Esse dia lindo, ensolarado. E te pedimos que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos use eficazmente para poder abençoar o teu Glória a povo, Deus. instruir o teu povo, e conforme nós ministrarmos, trabalha também em nós, Pai eterno. Aleluia. Dai-nos a revelação da tua palavra, ilumina a nossa mente, para que assim, Senhor, sejamos todos edificados, fortalecidos, ó Pai eterno, alimentados, porque a tua Aleluia. palavra ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. Oh, a tua Glória a palavra Deus. é lâmpada. A tua palavra é luz. A tua palavra que traz entendimento. A tua palavra que traz edificação, exortação, instrução. Portanto, desta manhã, Senhor, instrui-nos, Sim, Deus. edifica-nos. Faz a tua obra, Pai. Glorifica o teu nome nesta manhã, ó Aleluia. Deus. E abençoa todos que estarão acompanhando esta live. Meu Deus, abra a mente do teu povo para que possa assimilar e receber a tua palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém. Ô, Glória, ainda tá se recuperando ainda, tá com a garganta ruim ainda, né, evangelista? Não adianta, para mim, esse tempo de inverno, para quem é alérgico, é só Eu Jesus. também. Entendeu? Eu anseio pelo Carinho, verão. Jonathan chegando aí. Anseio pelo verão. Vamos. Vamos lá então? Bom, enquanto o pessoal chega aí, vamos compartilhando, mas vamos ler o texto áureo, na verdade, da lição, né? Oséias 6, versículo 1. Diaconisa Shirley, graça e paz, nossa diaconisa lá de paciência. O texto de Joel, não, de Joel não, perdão, de Oséias, capítulo 6, versículo 1 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Amém? Então, nós vamos ver aqui nesse estudo, né, vamos fazer a leitura bíblica em classe, rapidamente. Então, você que puder colocar aí, o Carlos ou o Jonathan, a Karine, coloca para a gente aí, por favor, 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aí, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 14. Depois a gente vai ler o 17 ao 20 e o 29, né? Vamos pular alguns aqui. Quem está com a revistinha, está na revista, tá? A leitura que nós vamos fazer aqui para poder darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical. Então, para quem gosta de Bíblia, 2 Reis,
capítulo 17, nós vamos ler primeiro do 1 até o 14. Valquíria, graça e paz, o pessoal está chegando aí, sendo notificado também pelo Facebook. Bem, diz assim o texto: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como antes. Então o rei da Síria o encerrou à prisão na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, transportou Israel para a Síria e fez-lhes habitar em Elá, em Abô, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante da face dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde as torres dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como nas nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera que não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Agora o 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-lhe a adivinhações, e criaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram os estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram na casa dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, na qual habitava. Bem, então a gente leu aí, tia Roberta também já chegou, graça e paz. O relato, né, sobre o primeiro, né, isso, evangelista Reinaldo, cativeiro que Israel agora adentra, quando o rei Oséias, né, está aí no trono e Deus permite aí essa primeira tomada, não é isso? É verdade, pastor. A gente está diante de um texto, de uma história, né, onde essa nação, em todo o Antigo Testamento, depois desse fato, do cerco, né, e cativeiro, essa nação nunca mais foi a mesma até a vinda de Jesus, ou seja, cerca de 400, 500 anos aí, o povo foi contaminado e não conseguiu se recuperar até a vinda de Jesus, porque, como nós falamos até, eu não lembro em que lição, a gente fez um comentário introdutório dizendo acerca da divisão de Israel,
E é só para relembrar, a gente sabe muito bem que no período de Davi, a nação de Israel estava unida, né? Eram 12 tribos e elas estavam unidas. Porém, depois da morte de Davi, né, quando os seus descendentes assumem, Israel se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, né? Após Essa Salomão, no história. caso, né? Oi? Salomão, no caso, depois do reinado de Salomão se dividiu, né? É isso, é na época, mais precisamente Roboão, né? Salomão É, ele morre, aí Roboão tem exatamente. aquele problema lá com outro rei e com outro cidadão lá e acaba se dividindo. E nesse período é o período justamente que já foi feita a divisão. E hoje a gente vai tratar do Reino do Exatamente. Norte, né? Do Reino do Norte, cuja capital é Samaria. Se levantaram 19 reis, tanto do sul quanto do norte, e a diferença é que os reis do sul, cuja capital era Judá, em algum momento alguns deles serviram a Deus. Porém, o Reino do Norte, que é esse que a gente está tratando hoje, cuja capital é Samaria, é chamado de Israel, né? Eu fui chamado de Israel, Reino do Norte, e Judá ao sul. Israel Isso. norte, capital Samaria, Judá ao sul, capital Jerusalém, onde estava localizado o templo. É verdade. Então, o texto, a história de que se trata hoje é o Reino do Norte. E a gente percebe que esse lado de Israel, Reino do Norte, eles foram assolados, né, foram invadidos e aí foram levados para a Síria. E o que que os assírios fizeram? Eles repovoaram o Reino do Norte, repovoaram com estrangeiros, e aí houve essa mistura, né, entre os israelitas e os povos lá da Síria. Foi que deu origem aos que nós conhecemos lá no Novo Testamento, os samaritanos. Foi que deu origem aos samaritanos. É por isso que a gente vê lá no Novo Testamento um preconceito tão grande dos judeus com os Muito samaritano. samaritanos, né? Esse preconceito porque os judeus diziam que eles eram um povo mestiço, contaminado e não tinha direito a ter acesso a presença de Deus, né? Então, assim, foi um preço muito alto e é interessante, né, citar isso aqui também só a título de introdução. O texto que o senhor leu, Áureo, lá na frente, né, Oséias 6:1, eu achei interessante no versículo 13 da leitura bíblica em classe, que o senhor leu assim, e o Senhor protestou, né? Quem é que está como secretário hoje mesmo? O senhor falou aí? O senhor pediu alguma ajuda a alguém já? A Karine e o Jonathan que estão aí colocando pra gente. Se puder colocar para a gente aí já, ó, é isso aqui, ó, que a gente precisa entender. E o Senhor protestou. E quando a gente, já que o Senhor fez a leitura, não é à toa que o comentarista, né, da lição colocou como textuário Oséias, é interessante ele pegar Oséias, o maior protesto de Deus em Oséias é que o povo buscasse. O maior protesto de Deus para Israel é me busquem. A gente vê isso muito claramente no próprio Oséias 5:6, ó. Se puder botar para a gente aí, Karina, põe para a gente, Oséias 5:6, ó. Diz assim: e eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aí, no versículo também, capítulo 5, verso 15 ainda, né? 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo 10, verso 12, ainda em Oséias, ele diz, ó, semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, o maior protesto de Deus nesse período é que o povo o buscasse e não trocasse a Deus pelos altares aí feito aos deuses da Mesopotâmia, né? Então, o maior protesto de Deus que a gente vê aí É, nesse período é me busquem, me busquem. você tocou num assunto aí que a gente vai falar
bastante aí nessas aulas, né? Missionária Cirlei Graça e Paz chegou aí também. Quem chegou aí depois aí, se puder dar um alô aí. É importante um assunto porque antes, né, de qualquer tipo de atuação da parte de Deus, ou de castigo, como a gente, né, vê aí acontecendo, a gente percebe que Deus tentou de todas as formas, usando os seus profetas, falando com o povo, como você disse bem aí, protestou, ou seja, tentou intervir de alguma forma para que esse cativeiro não acontecesse, né? E, diferentemente do cativeiro egípcio lá no início da Bíblia, em Êxodo, né? Você vê que o tempo todo Deus está usando os profetas para alertar acerca do risco de uma situação como essa acontecer, né? Algumas tragédias, algumas perdas, né, vão acontecendo, reis não conseguem administrar Israel da forma correta, não conseguem se perpetuar no reino. Vários avisos são dados, né? E eu gosto muito de trazer para os dias de hoje uma aplicação, e a gente percebe muito isso. Quando algo de terrível acontece, muitas das vezes o que não faltou, né, evangelista Reinaldo, foi aviso da parte de Deus, né? Exatamente. Muita gente está preso em cativeiros espirituais nos dias de hoje e não é por falta de aviso, tá? Então você que está assistindo agora conosco, você que vai assistir posteriormente, ou por aqui pelo Face ou pelo YouTube, né? Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes que nós não gostaríamos, muitas das vezes o Senhor ele fala conosco e nós é que não damos ouvidos, né, evangelista? Porque a gente vê isso fica bem claro para essa situação de Israel. Israel não poderia contestar, Deus, o Senhor não nos avisou, né? Pelo contrário, Deus sempre usou os profetas, mais de um, né, nesse período para alertar. Hoje a gente sabe que Deus ele usa não só os profetas, mas a palavra dele está aí para quem quiser, né, ter acesso e meditar nessa palavra. Usa também os profetas, sim, mas mesmo assim a gente ainda vê muitas pessoas que não dão ouvidos à voz do Senhor, né, evangelista? É verdade. É o que nós falávamos ontem na escola de discípulos, né? A gente tem a Bíblia. A gente tem a Bíblia. Não adianta. Como o senhor falou, isso eu estou muito bem e eu assino embaixo. Se a gente for fazer uma comparação, vamos dizer assim, nivelar, se é que nós podemos também, né, a Sim, espiritualidade das pessoas, a gente vai perceber que a maioria dos que tem realmente é, um zelo pela leitura, estudo da palavra, e com aqueles que não têm, você vai ver que é uma diferença muito grande a espiritualidade de um e de outro, né? Você vai ver que quem não tem zelo, quem não lê a Bíblia constantemente, que é uma obrigação, diga-se de passagem, de todo cristão, não tem escolha, tem que ler Bíblia, né? Isso aí não é nem uma opção, isso é uma recomendação, não é uma ordem, né? Meditar na Bíblia de dia e de noite, como diz a palavra, a palavra. né? A gente vai ver que quando a gente lê a palavra, é a voz de Deus falando com a gente, né? A voz de Deus. A profecia, assim diz o Senhor, simplesmente é um complemento daquilo que Deus fala com a gente através da palavra. É só uma extensão. Até porque a profecia Exatamente. nunca vai contrariar a palavra, vai só complementar. Se a gente for fazer um retrospecto aqui, e avaliar as profecias de Deus, não a profecia do coração do homem, nem a profecia de falso profeta, né? Porque tem diferença entre a profecia é, 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 do homem, que às vezes ele é a vontade dele falar aquilo pela pessoa, ele acaba falando pela emoção, e aquele que é falso profeta. Tem distinção isso aí. Mas a gente não tem tempo de falar sobre isso aqui. Então, estou falando da profecia Uhum. verdadeira, assim diz o Senhor, mas sendo Deus. Você percebe, nunca contraria aquilo que Deus já falou com a gente através da Bíblia, quer seja lida ou quer seja pregada. Nunca. Sempre complementa, né? É uma extensão disso, é só para a voz específica de Deus dizendo, já tenho falado contigo, eu estou contigo. Né? Mas é fundamental, porque nem todo dia Deus diz assim, diz o Senhor. Nem todo dia. Nem todo dia nós temos Uhum. um profeta diante de nós. Né? Então, mas a todo momento a gente tem a Bíblia, que é a própria voz de Deus ao nosso coração. Ah, Então, assim, infelizmente, a gente pode dizer que a gente está vivendo um analfabetismo bíblico muito grande, muito grande.
Entendeu? Parece que até que a gente está no período da Idade Média, onde os crentes não podiam ter acesso à Bíblia, só o sacerdote, até porque a Bíblia era monopolizada e ela só tinha na versão latina, né? A versão latina, e a maioria era, se não analfabeto, a maioria não sabia ler, né? Analfabeto. Então, quer dizer, aí o povo era até, inclusive, manipulado facilmente. Hoje em dia não é diferente, Exatamente. não. Infelizmente, entendeu? Então, a Bíblia, o estudo da Bíblia é fundamental para que a gente saiba da vontade de Deus para nós, né? Para a gente estar alicerçado, fortalecido, né? A nossa fé robusta. Porque se não for assim, a gente vai ter um povo muito fraco e espiritualmente e facilmente manipulado. Facilmente manipulado, né? Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. Bom, o texto vai dizer, né, que Samaria é cercada pelo rei da Síria, estou agora na revistinha parte um, e Israel agora sob o reinado de Jeroboão II, diz que a nação de Israel experimentou durante um período, né, prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, né? A gente vai ligar aí ao momento atual, né? Corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo, né? Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei, né? Ou seja, muitas das situações que ocorreram em Israel nesse período muitas das vezes é o que domina a sociedade também nos dias de hoje, né? É verdade. Ou seja, o que ele fala aqui de desonestidade, corrupção, sincretismo religioso, né? Para quem não entende isso de uma maneira bem simples aqui para tentar te explicar, é você permitir uma mistura, né? Na igreja, você permitir entrar na igreja as coisas que não são da parte de Deus e tornar isso muitas das vezes algo comum, né, na igreja, para poder você tentar entender. Então, muitas dessas coisas é o que acontece hoje, né? O Reino do Norte, Israel, foi levado cativo por vários fatores, né? O principal deles é, claro, não se voltarem para Deus, né? Mas quando você não se volta para Deus, quando você não vive a palavra, quando você não medita como nós falamos aqui, você acaba se distanciando. E quando você se distancia de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus começa a ganhar espaço, né? Então, Exatamente. a gente vê isso hoje, né? Quando as pessoas não se voltam, a gente ainda vê homens e mulheres de Deus ainda se afastando da presença. E quando você faz isso, ou quando você permite esse afastamento, você acaba dando espaço para que Satanás venha atuar. Como muitos crentes gostam, no Evangelista Reinaldo, de dizer, acaba você dando brecha, né? Você citou ontem o discipulado, nós tivemos ontem um discipulado com os varões, né, os gaditas, ali no Ministério Unificar em Bangu, né? E a segunda aula que foi que o nosso evangelista Reinaldo deu fala sobre os desafios, dos obstáculos e das tentações. Quando você não está fincado na palavra, né? Quando você não está próximo de Deus, você está suscetível, né, às atuações de Satanás na vida, não é isso, Evangelista? É verdade. E o senhor aqui, na leitura, falou duas coisas importantes. Primeiro é que eles enriqueceram de forma ilícita, né? E Sim, depois ele diz assim, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorar conforme a lei. É por isso que às vezes Deus nos prova tanto até que cheguemos aos nossos objetivos. Na ministração de ontem a gente falou sobre isso, né? Como romper as barreiras, né? Os obstáculos. Então há toda uma preparação. Há toda uma preparação. Porque quem é fiel a Deus no deserto é fiel a Deus em Canaã também. Quem é fiel a exatamente. Deus no momento de escassez é fiel a Deus no momento de prosperidade, né? Então, às vezes, a gente não entende por que que às vezes a gente sofre mais do que a maioria. Tem algumas pessoas que realmente sofrem mais. Por quê? É porque Deus, a gente falava sobre isso também, né? Deus não pode dar para a gente uma responsabilidade muito grande, uma vitória muito grande, algo muito grande nas nossas mãos, sem que antes ele perceba que nós sejamos confiáveis. Nós precisamos ser confiáveis, né? Uma pessoa constante é uma pessoa confiável, uma pessoa que não fica titubeando o tempo inteiro. Inclusive, esse foi o protesto
já que a gente falou sobre o protesto aqui de Deus no início, né? Esse foi o protesto de Elias. Se até quando vocês titubearão entre dois pensamentos? E Elias pregou tanto para o reino do sul quanto para o reino do norte. Até quando vocês vão ficar divididos? Né? Então Deus quer que a gente tenha convicção. E o povo, infelizmente, por causa da prosperidade das coisas, a terra traiu a Deus. E ontem também, é impressionante como é que muitas coisas que a gente falou ontem está se encaixando hoje. Por quê? Quando a Bíblia diz que a gente não amar as coisas desse mundo, nós falamos. O que é mundo no grego? Mundo é cosmos. Cosmos, quando se fala sobre cosmos, fala sobre a terra, né? Fala sobre os homens e fala sobre as coisas que pertencem a essa terra, as coisas materiais. Né? E o povo aqui a gente percebe que foi envolvido pela riqueza dessa terra. Né? E isso fez com que eles traíssem a Deus, porque preferiram mais as coisas daqui do que as coisas da eternidade, porque perderam o zelo pelaquilo que é eterno, pelas coisas espirituais, acabaram mais buscando se regozijar por um pouco de tempo do que buscar o regozijo, o gozo que leva para a vida eterna, né? Que tem a ver com o mundo espiritual, que é aquilo que ninguém pode nos tirar, aquilo que ninguém pode arrancar de nós. Então perderam, porque alguém que perde o zelo por Deus é alguém que perdeu o discernimento, o entendimento do valor das coisas espirituais. É interessante quando o autor lá de Hebreus vai dizer sobre tantos heróis da fé que abriram mão de tudo isso aqui por conta de uma esperança eterna, uma esperança imaterial, uma esperança espiritual. Então, quando o povo perde, né, o foco de Deus, deixa de valorizar aquilo que de fato tem valor. E aí começa a pagar um preço muito alto. Muito alto. Porque os caminhos de Deus sempre são melhores que os nossos. Sempre são melhores que os nossos. Então, a vontade de Deus para nós é a vontade de Deus para todo o ser humano. Não é só para a gente crente, é para todo ser humano. A única diferença é que a gente abraçou essa fé, né? Esse caminho perfeito. A gente abraçou. Só que abraçamos e muitas vezes no meio da caminhada a gente deixa e não percebe. Entendeu? Aí passamos a viver uma vida igual a do ímpio ou até pior. Até porque Deus, se é uma coisa que Deus não gosta, é uma pessoa dividida. Às vezes ele percebe, até um dia desse né, até postei, não sei se foi o doutor Rodrigo Silva que falou, alguma coisa semelhante a isso. Né? Deus prefere muito mais a sinceridade do hipócrita do que a falsidade de um religioso. A verdade é essa. Deus prefere muito mais, às vezes, a sinceridade de um hipócrita, de um ímpio, do que a hipocrisia de um santo. Né? E é verdade. Entendeu? Tanto é que não diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. Entendeu? O problema é quando um são acha que está são e não está são coisa nenhuma. Então já nesse período, não é? Então, nesse período, Israel estava passando por um processo de apostasia muito grande. E de tal maneira que eles nem perceberam, de tão cego que eles se tornaram, tão distantes de Deus que eles se tornaram, porque o ser humano passa por esse processo. Né? A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Às vezes a pessoa entra num buraco tão profundo que ela não consegue olhar para cima e enxergar a luz. É verdade. E o Jonathan comentou ali, né, uma igreja fortalecida é na palavra, né, como nós falamos inclusive ontem no estudo, né, resistir, como ele colocou ali, né, as coisas do inimigo, ou a Satanás. Efésios deixa bem claro isso, né, que nós devemos resistir, mas para resistir a gente tem que ter a estrutura necessária, né? Eles não aproveitaram, Deus deu um tempo de prosperidade para eles. E eles poderiam ter se voltado para o Senhor, reconhecido que Deus agiu, né, na vida deles, ainda dando uma possibilidade ainda de se levantar e não se levantar. A segunda parte aqui da nossa revista vai falar sobre o momento da traição, né, do rei da Síria. O rei da Síria, ele descobriu que Oséias, né, na verdade, a traição de Oséias, seu vassalo o traíra ao buscar apoio do Egito para interromper o pagamento dos tributos, né? Então, enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou contra os seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que não aconteceu só com Oséias, mas com outros reis também, que Deus permitiu ser afligido, é que muitos deles colocaram a sua confiança
no homem, né? E não em Deus. Né? Ou seja, Exato. a gente teve reis aí, eu não vou citar nomes que agora de cabeça eu não vou saber exatamente, mas que confiaram muito mais na ajuda do exército de outros povos do que confiar em Deus. E eu falei É. para o Weber ontem, o nosso irmão Roberto Weber, estava conversando com Aham. ele, e a gente está num momento no nosso país, especificamente no Brasil, muito delicado, né? Onde aí é praticamente uma guerra, não fisicamente, mas espiritualmente principalmente, e isso está se refletindo nos poderes, né, da nossa nação. E eu comentei algo com ele ontem, eu sei que para quem é bolsonarista roxo, né, talvez não goste de ouvir, mas eu falo mesmo, eu não tenho prisão com ninguém. A gente aqui não está preso a nada disso. Mas uma coisa eu falei para ele, que eu tenho orado ao Senhor pela vida do nosso presidente, como as nossas autoridades, mas uma coisa eu falei para ele ontem, se nós colocarmos a nossa confiança no homem, se o presidente colocar a confiança no exército ou nas forças militares, Deus tira ele de lá. Né? Eu sei que não é fácil ouvir isso, porque Deus tem o levantado e tem colocado pessoas do lado dele, homens, eu creio, mulheres de Deus, para deixar claro que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando a gente parte para confiar no braço, no homem, Deus ele não vai se agradar. Nós sabemos que a luta é muito grande contra ele, os inimigos tentam de todas as formas, mas eu falei, eu estava falando ontem com o Web, que eu orando esses dias no Senhor, e isso trouxe, Deus, o Espírito trouxe isso a mim. Né? Por mais que a Constituição possa dizer ou não, não vou entrar nesse debate político aqui, né? Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Se tem alguém que pode abater os inimigos, se tem alguém que pode garantir realmente uma mudança na nossa nação, é Deus. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não as forças humanas, não o apoio, seja lá de quem for, de qualquer tipo de partidário ou militar. A nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Agora, nós sabemos que a nossa confiança sendo posta no Senhor, quem Deus quiser usar para garantir é uma outra questão. Né? A gente só não pode entrar no erro que muitos desses reis no passado entraram e muitos líderes entraram. Né? E Deus permitiu, né, que, perdendo a direção da nação, inimigos mortais, terríveis, assumissem, na verdade, o trono. E aí alguém me perguntou, mas a esquerda pode assumir se o povo não se voltar para Deus? Se a nossa confiança não tiver no Senhor, tudo isso pode acontecer. Né? Então, não vamos falar de política aqui, mas um erro cometido por Oséias é que foi até o Egito para confiar no apoio do Egito que ia se garantir nele. Né? E tem muita gente que se garante no patrão, se garante no dinheiro, no título, no currículo que tem, sei lá, em tantas coisas, no caneco, como dizem, mas não param para confiar no Senhor. Né? Não oram, não buscam, não, né, buscam a face do Senhor. Né? Então, Reinaldo, essa confiança aí foi que fez com que Oséias planejasse, né, trair aí o rei da Síria e ele acabou se arrebentando. Né? Tia Eliane, graça e paz. Irmã Maria, graça e paz. Fala aí, Reinaldo. Você que É, eu sei que está nessa luta também bota aí. aí pra gente, o Karine, Jonathan, coloca aí pra gente, alianças erradas. Alianças erradas, Isso né? aí. Pastor, esse tópico aí é até um dos tópicos da minha próxima mensagem. Poderia também, além de alianças erradas, eu poderia botar a falsa paz. Falsa paz. Exatamente. O que é a falsa paz? A falsa paz é você querer paz a todo custo. É o chamado pragmatismo. O que é isso? Independentemente dos meios, acho que até um filósofo disse, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Essa frase é uma frase muito séria e que eu tenho visto demais. Inclusive, lá fora é normal, agora dentro da igreja eu vejo isso muito dentro do nosso meio. No nosso meio cristão tem muito isso. É o pragmatismo. Ou seja, se o resultado está dando certo, não interessa os meios pelos quais eu chego ali. O que a gente vê aqui simplesmente é o Oséias que sabe que está em desobediência a Deus, sabe que não é a vontade de Deus o que ele está fazendo,
Entendeu? Mas como ele não quer encarar Deus de frente, buscar a Deus, como nós falamos aqui, o que que ele faz? Vou buscar ajuda, vou buscar parceria. Vou buscar parceria. Afinal de contas, ninguém quer ficar isolado hoje em dia. Hoje em dia, ninguém quer contrariar o que é errado. Ninguém quer contrariar. Ninguém quer se comprometer. Talvez por conta do evangelho triunfalista que estamos tanto pregando, o cristão não aceita mais sofrimento, não aceita mais dor, não aceita mais sofrer, não. Entendeu? Infelizmente, aquele no mundo das aflições, muitos apagaram da sua Bíblia. Riscaram a caneta azul ou preta lá para não enxergar. A gente só quer só a vitória, só a conquista, só o rompimento de obstáculo, só a coroa na cabeça. Nós queremos que o nosso caminho seja tapetado de veludo e não crivado de espinhos. A gente quer sobre água fresca, não um sol escaldante sobre a nossa cabeça. A verdade é essa. E aí o que acontece? Quando a gente, os nossos princípios começam a ser feridos no trabalho, na igreja, na faculdade ou em casa, o que a gente faz? A gente não quer ficar isolado. A maioria de nós não queremos ficar isolado e lutando pela verdade, não. Nós queremos a paz. Aí o que a gente faz? Já que eu não estou disposto a pagar o preço pela verdade, eu vou buscar parcerias. Eu vou buscar quem pensa como eu. Afinal de contas, eu não posso ficar sozinho para não demonstrar fraqueza. Para demonstrar fraqueza. Olha só o que tem acontecido. É isso. Aí o que ele faz? Não, eu não vou ficar sozinho, não. Eu vou lá buscar ajuda no Egito. Eu vou buscar parceria, eu vou buscar quem concorda com o que eu penso, com o que eu faço. Até porque lutar pela verdade paga um preço muito alto. E muita gente tem negociado princípios. Entendeu? Porque pagar um preço pela verdade, contrariar pessoas, é um preço altíssimo. E quem é que quer pagar? Não quer. Qualquer coisinha, qualquer coisa, o cliente está ficando ansioso, depressivo, e pensando em tirar dar cabo da vida, desistir de tudo. Por quê? Eu volto no início, falta de palavra de relacionamento com Deus. Falta de palavra. Por que os discípulos, depois de Atos 2, deram a sua vida, mas não negaram a sua fé? Palavra, relacionamento com Deus. Em Atos capítulo 4, não pensa, a gente pensa, receber lá, o Espírito lá, foram revestidos lá. Eu sou pentecostal também, nós somos pentecostais. Foram revestidos em Atos 2. Mas em Atos capítulo 4, 5 ali, eles ficaram com medo. Mas não era revestido de poder? Não era cheio do Espírito Santo? Que ficaram em Atos 4 com medo da ameaça? Mas ficaram com medo, sabe o que eles fizeram? Foram orar. Quando eles oraram, novamente receberam o revestimento. Porque a vida com Deus é uma constância. Não é receber um sopro, receber uma imposição de mão e a tua vida mudou ali para sempre, nunca mais você vai precisar de um renovo. É diário. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso é profético. Isso é profético. Para nós, apesar de ser o Antigo Testamento. Você está entendendo? Então o fogo ter que ficar vivo dentro de nós. Porque senão, quando vem qualquer situação, qualquer desafio, a gente fraqueja. Aí já vai se isolar igual Jeremias. Não, eu não estou me ouvindo não, mas eu vou continuar sendo fiel. A maioria negocia. A maioria negocia, a verdade é essa. Oi? É o que eu estava falando ontem, evangelista, que são nessas horas que a gente vê quem é quem, né? É quando esses tipos de crises acontecem, como a gente está vendo aí, está crescendo o número, de certa forma, de pessoas, de cristãos, né, de evangélicos sendo atacados, né, sendo bloqueados. É nessas horas que eu estava comentando ontem com o Heber, que a gente vai ver quem é quem, né? Quem vai se render, né, ao sistema e quem vai de fato continuar mantendo como Daniel. Tem um decreto, diz que não pode orar, mas que vai abrir a janela e vai continuar orando normalmente, vai continuar buscando normalmente, né? Correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser perseguido, né? De ser bloqueado. Eu já tive rede social bloqueada há um tempo atrás, né, por causa desse tipo de situação. Então, é nessas horas que a gente vai ver quem é quem. E o próprio Deus permite, né? O próprio Deus permite, porque é a falsa paz que você falou ali. É aquilo que eu falo muitas das vezes na pregação, é aquelas pessoas que negociam. Não, eu não mexo com o inimigo, ele não mexe comigo e está tudo bem. Não é assim. Deus nos chamou
para entrar no terreno do inimigo, para saquear o inferno e povoar o reino, evangelista, né? A Bíblia diz que as Exatamente. portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Exato. Senhor. Então é para a gente ir e chegar chutando a porta mesmo. Não tem É. esse negócio de negociar, como eu falo, Reinaldo, de bandeira branca, né? Para Aham. Satanás. Não tem bandeira branca. Igual a Jana botou aqui, né? Querer ter paz sem por qual o meu vem, isso aí é verdade. Não pode negociar a princípio. Agora eu estava comentando com a minha digníssima, com a Patrícia, né? Estava comentando com ela no trabalho. Um dia desse eu botei um comentário no grupo lá, quase eu não falo no grupo, porque o pessoal bota muita pornografia também lá, e eu só não saio do grupo que é profissional, a gente tem que saber separar. É só não abrir, né? A gente já sabe quem é que posta o quê. Sim. Então, só que no você do grupo tem que ser profissional também, que eu preciso de informações ali. E hoje eu sei lidar com isso. Antigamente, antes eu, por imaturidade, saía do grupo mesmo, né? Mas se Deus mandar, eu saio também, não tem esse negócio. Então eu chego no trabalho alto astral. A nossa instituição está cheia de problema, tá? Isso é fato. Eu não sou ingênuo, não sou um bobão. Eu sei que tá. Só que eu seguinte, sou grato pela instituição. Sou grato porque o meu salário vem de lá e tudo mais. Então eu tô sempre alto astral. E o pessoal, ninguém fala, mas isso incomoda, porque a maioria vive o tempo todo reclamando. Só que eu prefiro muito bem. Aí um dia desse eu até botei alguma coisa no grupo lá a respeito da instituição, né? Sobre algumas informações. Você percebe aí eu percebi é, é, os colegas ignorando, vamos dizer assim. Um dando atenção ao outro, mas não dando a minha. Eu falei, tá. Aí você já começa a ligar as peças. Aí, como eu não tenho um problema mais de autoestima, porque a minha autoestima que me dá é Jesus, né? Então, amém. Agora é o seguinte, eu também me comporto ao mesmo nível. Também não me deu atenção, não me ouve, também não presta para eu também meu ouvido não presta para ouvi-los, né? Então, quer dizer, é assim. E eu vejo Deus abençoando lá, posto abençoado, abençoado. Só que se for outro, fica ferido, eu não vou ficar. Entendeu? Então, Exatamente. a gente tem que saber se posicionar, independentemente de onde seja, na família, no trabalho ou na igreja, independentemente. Nós temos nossas convicções. E quando nós negociamos nossas convicções, a gente fica perturbado. Por que tem tanta gente perturbada? Tanto pastor perturbado, tanto irmão perturbado? Por causa disso. Não consegue, não sabe o seguinte, que a gente não pode negociar princípios, a gente nasceu. A Bíblia diz assim, ó, fomos reputados como ovelha para o matadouro, não é isso? Estamos aqui de passagem. Aí ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Entendeu? Então nós já somos mais do que vencedores. E não podemos negociar. Entendeu? A paz não é tudo. A paz não é tudo. A gente não pode querer paz a todo custo. Às vezes é necessário guerra, sim. Às vezes é necessário guerra. Por que não? Às vezes, momentaneamente, é necessário uma guerra com a esposa, ou com o marido, ou com o filho. Tem que ter uma guerra, que é o confronto. Vou usar um exemplo aqui para falar, pô, tu está falando de heresia? Vou usar um exemplo. Jesus, em um momento, teve uma guerrazinha. Sabe qual guerra que Jesus teve? Ele chegou dentro do templo, não estava uma paz lá dentro, estava a paz lá, a falsa paz lá dentro. Né? Todo mundo fazendo o que queria dentro do templo. Ele chega, joga tudo no chão, derruba tudo no chão, as mesas. O que é isso? Guerra. Às vezes tem que ter guerra para se estabelecer a paz verdadeira. Você tem muitas famílias vivendo uma falsa paz. Tem muitas Exatamente. famílias, igrejas vivendo uma falsa paz. Tem muitas empresas vivendo uma falsa paz. Por que falsa paz? Porque está todo mundo igual na época anterior. É como se eu falando, não quero aqui ficar falando de política. Mas por que tinha uma falsa paz aqui que os políticos se entendiam? Porque todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo era corrupto, todo mundo fazia o que queria. Aí entra um malucão lá, um doidão lá, que começa a combater com todo mundo, guerra. Preto contra branco, negro. Eles começam a guerra, por quê? Tinha uma falsa paz, gente. Então sempre vai ser assim. Na história vai sempre ser assim. Né? Estados Unidos, na época de Martin Luther King, o branco ele tinha privilégios. Só para ter uma ideia, na época de Martin, eu não lembro que ano que foi, 1900 alguma coisa, não sei. Se tivesse um branco, se um branco entrasse no ônibus, se tivesse um negro sentado no ônibus, o negro tinha que levantar para o branco sentar. Sentou, aparentemente era uma falsa paz, todo mundo aceitava. Aí o doidão do Martin Luther King veio, pronto. Acabou com a paz, guerra, até que se estabelecesse os direitos também dos negros. Aí tem aquele famoso discurso dele, né? I have a dream. Olha eu falando inglês agora. Eu tenho um sonho. O sonho de quê? De que todos se comportem de forma igual. Todos somos igual perante Deus. E realmente é isso. Então, não queiramos falsa paz. O problema de José foi buscar paz no Egito, porque ele queria parceria para o seu erro.
Não tem esse negócio. Pague o preço pelas suas convicções. Tá? Marca a tua história. Nós temos que ter entendimento, cada um de nós temos o chamado como Moisés teve, como Elias teve, como os reis tiveram. Estamos escrevendo a nossa história com Deus. Você falou algo interessante aí, né? A pessoa ainda tá no erro, né? E ainda está buscando parceria para apoiar o erro, né? Isso é algo terrível mesmo e que infelizmente acontece até os dias de hoje, infelizmente em muitas igrejas, né? A pessoa está no pecado e ela ainda quer buscar apoio e ajuda para o seu erro, para o seu pecado. A Tiliane Ribeiro, Tiliane, eu acabo chamando assim por causa, ela ficou Tiliane, mas ela se não chama tem jeito. Tiliane Ribeiro. A tia fica tia. Eterna Tiliane, virou tia, pronto, complica pra gente. Mas ela diz aqui uma coisa muito interessante, né? O que adianta ter bênçãos se não somos bênçãos, né? Tem muita gente que está nessa questão aí, né? Recebem a bênção de Deus, mas não são canal de bênção para outras pessoas, né? Ou seja, não adianta, você precisa ser bênção. E não adianta querer buscar apoio, né, para aquilo que está errado. Deus, né, não tem o culpado por inocente, né? Ou seja, verdade. Deus jamais vai apoiar, né, o erro de alguém. Não vai. Ele vai tratar, né? Ele vai tratar, mas não apoiar. E aí a gente entra na terceira parte aí desse cerco, aonde os profetas, né, falam sobre a advertência que os profetas deram. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, né, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados. Essas palavrinhas difíceis eu vou explicar já, tá? Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, né? Deus usou esses profetas para denunciar esses abusos. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e ao apelo à misericórdia e ao amor de Deus, né? Em outras palavras, né, os mais pobres ou os menos favorecidos estavam sendo ali usurpados, né, explorados pelos mais ricos, né? A fortuna, na verdade, estava concentrada na mão de poucos, né? E o pouco que, na verdade, os outros tinham ainda eram tomados, né? A mesma coisa que aconteceu lá quando o profeta Natan foi advertir Davi quando Davi pecou, né? Ou seja, a revolta de Davi quando o profeta contou ali uma simulação para Davi, né? Fez com que Davi falasse, mas como pode, né? O cara que tem muito pegou a única coisa que o menor tinha e ele estava falando dele mesmo, né? E muitas pessoas hoje em dia elas não entendem isso. Nós falamos no início aqui da aula, Deus usou o profeta. Não foi por falta de advertência. O texto diz aqui, né, eu frisei isso, ele fala sobre graves, né, denúncias. O texto vai falar aqui que os profetas falaram de uma forma bem clara, bem pesada. Ele não chegou lá passando a mão, não. Chegou lá deixando bem claro que o que eles estavam fazendo era um pecado grave diante de Deus. E mais, deixando clara as consequências que esse erro estaria trazendo, né? A revista continua dizendo aqui que Deus sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Foi por isso que Deus usou os profetas para advertir, né? Ou seja, é esse famoso que a gente vive até hoje, muitas das vezes em alguns lugares, do que não tem nada a ver, né, evangelista Reinaldo? A revista continua falando sobre isso. Deus não se deixa encarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-se contra a vontade de Deus declarada, né, na sua palavra. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai pegar aquele que está no erro, né, Reinaldo? Como você citou muito bem aí, e vai passar a mão na cabeça, né? Seja quem for, desde do menor até o maior.
né? Não, não É vai. verdade. Essa falsa paz que a gente falou ali, né, Evangelista? É verdade. E o que o senhor falou aqui sobre a questão dos pobres, existiam três classes, pelo menos, de pessoas que Deus dava uma atenção especial, né? Os pobres, as viúvas, né? As pobres, viúva e os enfermos, de certa forma, também, né? Os doentes. Então, a gente percebe aqui um princípio que está sendo quebrado, que é o princípio da justiça. É o princípio da justiça. O próprio Jesus disse, a gente está na Bíblia, né? Mateus 6,33, a referência. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Difícil. né? Então, aqui, quando eles não dão a atenção devida aos pobres, eles estão quebrando um princípio bastante relevante, né, aos olhos de Deus. Os pobres precisavam ser assistidos e não estavam sendo assistidos por causa da ganância de Israel, por causa da avareza de Israel. E isso, com certeza, trouxe no coração de Deus uma tristeza muito grande, né? Por que não uma ira muito grande para com ele? Porque é Sim. muito fácil a gente apoiar quem tem poder, honrar quem tem poder, quem tem influência. É muito fácil. Agora, o pobre, por isso que Jesus, em uma de suas parábolas, ele vai falar sobre os convidados, né? E ele fala, convida quem não pode, quem convida os pobres, etc, etc. Por quê? O pobre não pode te oferecer nada. O pobre não pode, você não pode oferecer nada. Quando é alguém poderoso que tem posses, você às vezes concede certas coisas para receber o quê? Retorno. Retorno, né? Então, quem valoriza, quem você honra, diz muito quem você é. Aleluia. Quem você honra, quem você valoriza, diz muito sobre o teu caráter, sobre o meu caráter. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, não chame justo o que é injusto e injusto o que é justo. Não chame santo aquilo que é profano e chame profano aquilo que é santo. A gente, às vezes, está vivendo, como na época de Israel, uma inversão de valores. Dando valor ao que não Exatamente. tem valor e não dando valor ao quem tem valor, que tem valor. É uma inversão de valores muito grande a gente tem vivido no nosso meio. Muitos de nós estamos praticando a injustiça, né? E nem percebemos. Algumas pessoas percebem sim, mas faz por maldade porque já perdeu a sensibilidade, o amor, a compaixão. Porque o que faltou para Israel aqui foi compaixão. E são O que princípios, faltou para como você Israel falou, aqui. Reinaldo. Oi? Não, você falou sobre princípios e está falando sobre isso aí, e isso tudo que você está falando aí está lá em Levítico, né? Já eram ordens da parte de Deus no período em que Deus deu a Moisés as leis e as instruções, não só as leis, mas as instruções de convivência de Israel, né? Tanto em Levítico como a Deuteronômio, tudo isso que você está falando aí são princípios que estão na Bíblia, na Torá, né? Que já É eram verdade. para, na verdade, eles estarem seguindo, né? Não é porque a gente tem hoje, não, porque tem gente que pode achar assim, tá falando isso porque hoje a gente tem a Bíblia e eles não tinham, não. Eles tinham esses princípios já determinados há muitos anos, né, Renato? E não estavam seguindo. A geração que viu mais milagres foi a geração de Israel. Não Exatamente. teve um período de maior milagre do que o período de Moisés, o período mosaico. Então, assim, Exatamente. isso aí não é desculpa, não. Né? Exatamente. Os escribas, fariseus, viram os milagres diante deles, mesmo assim não creram. Então, não é por falta de sinais. Não é por falta de ouvir Deus falar. Entendeu? É por falta de fé e obediência. Quando a gente obedece a Deus, a gente gradativamente vai crescendo naturalmente. E o nosso caráter vai sendo transformado. Agora, a partir do momento que a gente deixa de ouvir a Deus, ouvir sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir os seus ministros, deixa de obedecer, a gente começa a endurecer o coração. Aí, o processo é o contrário. Quanto mais Deus quer trabalhar, às vezes a gente fica mais duro, né? Como diz aquela frase, o mesmo sol que endurece, amolece a cera, endurece o barro. A gente fica mais duro ainda. Mais duro É ainda. verdade. Vamos lá. Os pecados do povo e a sua queda, né? A parte 2 agora aqui da revista, a gente vai entrar. O primeiro tópico fala sobre o terrível pecado da idolatria.
né? Ele fala que desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o reino do sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a Forte. ordem do Senhor e se casou com o homem. Oséias 1,13, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver mesmo o padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, né? É um texto bem polêmico, né, evangelista? Esse texto de Oséias, mas que, como foi o comentarista fala aqui, fica claro aqui, opa, quase caiu aqui, a intenção de Deus, né, com essa situação. Era escancarar mesmo o que estava acontecendo com Israel, né? Essa prostituição da idolatria, né? No caso específico aqui de Israel, não é isso, evangelista? É verdade. Aqui a gente tem dois destaques aqui. Primeiro lá em cima, como o senhor leu. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos de Judá. Diria algumas centenas de anos, né? Algumas centenas. Porque a Síria, ela foi levada, ou melhor, Israel, o Reino do Norte, foi levado cativo em 722 a.C. O Reino de Judá foi levado cativo em 586 depois de Cristo, ou seja, de 500 para 700 são 200 anos, né? Então, 200 anos antes, o povo de Israel do Norte foi levado cativo. Por quê? Tantos anos antes de Judá. Como a gente falou na introdução, né? Alguns reis, os dois reinos tiveram 19 reis, tanto Judá quanto o Reino do Norte. A diferença é que no Reino do Sul, alguns desses reis honraram a Deus. Ou alguns desses reis, em algum momento da vida deles, honraram a Deus, ainda que depois se corromperam. Em contrapartida do Reino do Norte, que é o assunto de hoje, não. Nenhum dos 19 reis honraram a Deus. Nenhum deles. Quando você começa alguma coisa errada, provavelmente você termina errado. Qual foi o começo do Reino do Norte? Qual foi o começo deles? O rei sabendo que o único local autorizado por Deus para adorar era onde? Jerusalém. Só que o problema é que Jerusalém é no Reino do Sul. E aí o rei do norte falou o seguinte: nós temos que arrumar sacerdote, nós temos que arrumar um templo, um lugar para adorar, porque senão o povo aqui do Reino do Norte vai acabar indo para Jerusalém, e indo para Jerusalém pode acabar sendo influenciado e ficar lá mesmo. E vai trair a gente, vai perder. Vamos perder membros. Vamos perder seguidores. Então, vamos fazer o seguinte: vamos criar sacerdotes aos moldes nossos moldes, e criar um local de adoração aos nossos moldes. Tanto é que lá no Novo Testamento, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela vai dizer assim: mas senhor, o judeu diz que é em Jerusalém, e nós, samaritanos, adoramos no monte. Salvo engano, no Monte Gerizim, que foi o local que eles estabeleceram. Criaram um lugar para adorar. Eles mesmos criaram. Então, quer dizer, já começaram mal. Quem começa mal, geralmente vai terminar mal. A não ser que tenha um arrependimento muito grande nessa meio dessa caminhada. Então, a gente vê aqui o motivo pelo qual eles foram punidos antecipadamente. O segundo, se usou o exemplo de Oséias, realmente é um texto complicado, porque os comentaristas, teólogos, costumam dizer, né? Como é que pode, pela ótica bíblica, um profeta de Deus ser direcionado para casar com uma prostituta? Parece ser algo contraditório. Então, existem duas linhas de interpretação para esse texto. Primeiro, é que ele casou com essa mulher, Oséias, e ela até então ainda não era prostituta, e a diferença era que, ao casar-se com ela, ela traiu ele diversas vezes. E a outra é, de fato, que ele casou-se com uma prostituta. Eu até então é a que eu acredito. Por quê? Porque simplesmente foi uma representatividade. Era uma representação, né?
Era Deus, como o senhor leu aqui. Era o extremo de Deus, né? Era, exatamente, era o extremo. Era o extremo. Né? É só para ilustrar. É igual, por exemplo, Deus não aprova a matança de crianças. Porém, ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, mata o teu filho, me dá o teu filho. Entendeu? E aí, quando ele vai matar, eles falam: não, porque era só para ilustrar, só para testar a fé dele. Deus era... E por trás de tudo isso era o seguinte: ó, Abraão, você não pode colocar nada no teu coração, nem a tua família acima de mim. Eu percebi que realmente você me coloca acima até da tua família. Então Deus faz, às vezes, usa as pessoas em algumas situações, circunstâncias, para ilustrar e trazer para a gente entendimento espiritual. Foi assim com Osés. Quando Deus falou: casa com uma prostituta, tu vai casar, ela vai perdoá-la diversas vezes, para mostrar que você, Osés, me representa. Eu sou você. E a prostituta é Israel para comigo. Me trai todos os dias, adorando outros deuses. E eu estou aqui, misericordioso, compassivo, só esperando o arrependimento deles, porque eu, apesar da infidelidade deles, eu os perdoo, porque eu os amo. Então, é só se arrepender. Se meu povo, que sempre meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, né? Se confessar o vosso pecado ao Senhor, ele é fiel e justo, para perdoar e purificar de toda injustiça. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então é isso que Deus quer. Você só queria o arrependimento. É verdade. E você que está aqui conosco acompanhando online, não precisa dizer o que foi, mas coloca aqui nos comentários aí quem já quebrou a cara por desobedecer a Deus aí, tomar alguma atitude, né, que Deus falou para você. Vamos fazer uma enquete aqui, Evangelista Reinaldo. Quem já quebrou, cara? Não precisa dizer o testemunho, não, se você quiser. Mas quem já não recebeu direção da parte de Deus, Deus já usou o profeta, mas mesmo assim desobedeceu e acabou quebrando a cara. Porque a gente fala muito aqui, né, com relação ao que aconteceu com Israel, com o Reino do Norte, com muitos homens e mulheres do passado, e a gente acha que só aconteceu com eles. Né? Eu gosto de trazer para os dias de hoje, porque as pessoas pensam que a gente está aqui contando uma história. Não, a gente está aqui falando de fatos que acontecem até os dias de hoje, de maneira diferente. Ó, já começou Thiago Fernandes, já começou eu já me coloco aqui no lugar também, já aconteceu. Aí, recentemente, eu quebrei a cara por causa disso. Né? Zenade já colocou também, Tiliane botou eu aqui. Porque a gente tem pessoas que pensam que a gente está aqui contando história. Não, a gente não está aqui contando uma história. A gente está aqui falando de fatos reais e que hoje, nos nossos dias, 2021 anos após Cristo, a gente está falando de fatos de 700 anos, 400 anos, 500 anos antes de Cristo, e 2020 anos depois de Cristo, continua acontecendo. A Cíntia também já colocou aqui, porque é verdade. Né? Eu perguntei isso para provocar vocês, porque tem gente que ainda acha que é a história, que a gente está aqui narrando a história do que aconteceu com Israel e não tem a consciência. Ó, todo mundo colocando aí eu, levantando a mãozinha, porque é a realidade. E a gente precisa, Reinaldo, ter essa consciência. Né? Por que eu provoquei aqui, ó, pastora Janaína também? Por que eu provoquei isso? Porque é importante a gente ter essa consciência de que o que a gente está falando aqui são situações que acontecem muitas das vezes nos dias de hoje. Não talvez com o mesmo peso, né, com as mesmas circunstâncias que a gente está falando aqui de Israel, mas vivemos até os dias de hoje quebrando a cara por fazer muitas das vezes igual o povo de Israel fez. Receber a ordem de Deus, o profeta falar conosco, Deus falar conosco na palavra e a gente acabar desrespeitando. Parece que quando a gente lê aqui, né, que é uma situação fácil de se resolver. E não é. Tá? Então, é por isso que eu provoquei a galera aqui no comentário, né, para poder a gente entender isso. Porque senão a gente fica pensando aqui que a gente está contando história bíblica aqui. Não é. Se a gente fosse fazer um vídeo aqui só contando a história, é uma coisa. A gente está aqui trazendo fatos que refletem nas nossas vidas nos dias de hoje. Bem? E uma outra coisa que a gente vai falar agora, né, sobre outras causas do cativeiro que a revista traz, que fala que os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelo profeta. Essa questão da acepção de pessoas que a gente vai ver no Novo Testamento, a gente vai, segura aí, né? Ó, percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria.
O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. A situação, como diz aqui o comentarista, é tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais esqueceria das maldades de Israel, né? Foi um festival de eu aqui, tá? Até agora o pessoal está falando eu. Mas só para a gente entender essa questão aí que a gente colocou de menosprezar o pobre ou mais necessitado, Jesus também condenou isso, né? Quando veio, né? Jesus deixou bem claro isso. Tanto que você vê uma preocupação dos apóstolos lá no Novo Testamento, isso falando do Novo Testamento, quando eles estão ali ganhando almas para o reino, né? E aí começa uma crítica lá em Atos, né, com relação à falta do cuidado, né, com as viúvas, com os mais necessitados, a ponto, evangelista, isso no Novo Testamento, hein? A Aham. ponto de se instituir os diáconos, né, para cuidar dessa área dos necessitados, das viúvas, e os apóstolos poderem se dedicar mais à oração e à palavra. Então, vai ver que isso não é uma preocupação de Antigo Testamento, não é uma preocupação, não, é uma preocupação real de Cristo até os dias de hoje. E que, conforme aqui o comentarista fala, levou, Reinaldo, Israel também, ou um outro motivo que levou Israel, o Reino do Norte, ao cativeiro, né? Exatamente. A gente vê aqui o principal protesto, vamos para o início, né? O principal protesto aqui de Amós é a falta de conversão, né, do povo de Israel. A gente percebe isso em Amós 4:6, né? Vou colocar aqui, bota pra gente, por favor, o Jonathan, Amós 4:6, né? O 4:9, a revista cita Amós, né? 4:9, e 4:10 ao 11. 4:10 ao 11 é o que diz o texto. Ao 4:6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, lembra que a gente falou aqui, a gente sempre fala, né? É o mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. O que Deus está falando assim aqui? Eu enviei aprovação e vocês mesmo assim não se converteram. Não tiveram a metanoia, que a gente chama no Novo Testamento, né? A mudança de mente. Não tiveram. Aí a gente vê lá também no 4:9, diz assim: Feri-vos com queimadura, feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim. Eita, povo ruim. Disse, Nem com tudo ó, isso, né? E ainda nem, reclamavam de Faraó, né? nem com. É isso aí, né? Aí agora aqui, para finalizar a referência de Amós, a gente também tem aqui 4, o 10, né? 10 e o 11, né? Enviei a peste do 4. Enviei a peste contra vós, da maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo não os convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não os convertestes a mim, diz o Senhor. Esses aqui estão sofrendo daquilo que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 67, né? Ele vai dizer que antes de ser afligido, eu andava errado. Agora guardei a tua Exatamente. palavra. Pelo visto aqui, o povo infelizmente foi aflito, mas não guardou a Não palavra. guardou a Mas tem que ter palavra. cuidado, porque às vezes o nosso sofrimento, às vezes as provações que estamos passando, é Deus nos chamando a uma mudança, a uma conversão. É verdade.
E agora a gente vai ver a última parte da revista, para a gente finalizar, que é aonde Satanás ganha terreno, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Você vê que as consequências, né? Os estrangeiros ocupam Samaria, é a terceiro tópico aí da revista, e a terceira parte, o primeiro tópico fala sobre mistura de gente e o secretismo que nós falamos. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria, região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias, né? Ou seja, eles misturavam, né, os, os povos, A gente né? falou na E introdução, o né? objetivo era exatamente. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebelião e enfraquecer as províncias. Essa mistura, né, fez com que o povo de Israel, que entrou em Samaria, restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João que os judeus não se comunicam com os samaritanos, foi o que você comentou no início, né? Essa Exatamente. mistura trouxe ali, na verdade, um enfraquecimento para Israel e, consequentemente, também afastou vamos dizer assim, os ortodoxos, os mais ortodoxos dos samaritanos, né? Que foi esse povo que aceitou, vamos dizer assim, pacificamente essa mistura, né, nessa situação, não é isso, Reinaldo? É verdade, é o que nós falamos no início aqui, né? Essa, talvez, a concretização dessa, dessa mistura, desse sincretismo, simplesmente refletiu o que espiritualmente já estava acontecendo, né? Espiritualmente. Porque não adianta. Aquilo que ainda é imaterial dentro de nós, sentimentos, convicções, uma hora ou outra vai se materializar. Uma hora ou Exatamente. outra vai ser forte. Uma hora ou outra vai se materializar. Uma hora ou outra a gente vai atrair para nós e aquilo que está dentro vai se materializar para nós. O que aconteceu com Israel? Israel só tinha a aparência de puro, a aparência de santo, a aparência de separado. As vestes do sacerdote poderiam ainda ser a mesma, mas o coração dele já estava contaminado. Então, essa mistura Mas que isso se isso concretizou, não acontece hoje se não, né, Reinaldo? muito, muito. É interessante, eu estou estudando um pouco sobre liderança, né? Uma das coisas que o John Maxwell vai falar, que é um dos papas da liderança, eu achei interessante. Ele falando que o líder, ele não atrai para si quem ele quer e quem ele deseja. Ele atrai para si quem ele é. Verdade. Então, Israel atraiu para si o que eles eram. O que eles eram? Sincréticos, idólatras. E simplesmente a invasão assíria, o repovoamento, foi só um reflexo do conceito da vida, da prática que ele já tinha dentro do coração dele, né? Que ele já É, praticava. eu vejo Eu vejo muito, Reinaldo, principalmente a gente que tem uma liderança, que somos pastores, e eu fico imaginando que se nós, né, nos entristecemos, imagine o próprio Deus, né? A gente Exatamente. vê uma permissão muito fácil, né, de muitas ovelhinhas, de muitos crentes, né, a aceitarem passivamente determinadas coisas que você percebe que são atuação de Satanás, ainda que suave, ainda que muitas das vezes, né, aparentemente como algo normal, mas eu vejo hoje, isso muito me entristece, né, uma facilidade muito grande que os crentes têm de permitir, né, determinadas situações que você vê claramente que aquilo ali não glorifica a Deus, que aquilo ali não tem nada, né, de sábio, não tem nada que vá, vamos dizer assim, como Paulo vai dizer que nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Você percebe claramente coisas que não edificam, né, que não trazem nenhum tipo de benefício, e eu vejo tanto crente, tantas pessoas ali se deixando levar facilmente, não é difícil não, facilmente por essas coisas, né? Então você vê hoje essa mistura
muito mais clara. E Satanás hoje, eu posso dizer assim, não tem precisado fazer muito esforço para derrubar, né, algumas pessoas, porque entra de forma assim, sutil, entra pela... Antigamente era televisão, né? Hoje a televisão, de certa forma, ela tem estado um pouco mais enfraquecida por causa das redes sociais. Haja vista que as empresas publicitárias hoje já perceberam isso, estão migrando as propagandas. Você hoje não consegue ver um vídeo no YouTube, é o tempo todo propaganda. Então, se percebe, porque o povo se deixa levar muito facilmente, né? São coisas sutis, antes eram sutis, hoje são escancaradas, né? Hoje são escancaradas. E mesmo assim, né, as pessoas, eu vejo isso, por uma satisfação, às vezes momentânea, né, estão se deixando levar. Então, é tempo, né, de nós. Eu sei que quem assiste, às vezes, quer ouvir determinadas coisas que lhe agradam, e por isso que eu brinco aqui a gente não fala isso, mas foi por isso que Israel caiu. A gente está falando aqui de uma nação escolhida, separada por Deus, que Deus amava, que Deus teve a preocupação de falar através dos profetas, de que Deus teve todo o cuidado e mesmo assim não vigiou. E não é diferente, Reinaldo, nos dias de hoje, né? Eu fico triste de ver ainda pessoas se deixando levar tão facilmente pelas armadilhas de Satanás, né? É claro que tem as suas exceções, mas, nossa, estão se deixando levar muito facilmente, né? Se corrompendo muito facilmente e de forma terrível, né? De forma terrível, se vendendo o seu ministério, vendendo o seu caráter, né? Se deixando levar, caindo em armadilhas que muitas das vezes a gente fica sem entender, né? Então a gente não fala isso por alegria, a gente está aqui falando isso, Reinaldo, há semanas, talvez há um ano inteiro, a gente está falando sobre isso, né? Sobre essa preocupação, e a gente tem hoje o que você falou, que é isso aqui, né? Que basta meditar nela um pouquinho de dia e de noite, mas não, as pessoas hoje estão se deixando levar, influência, estão buscando interesses próprios, se relacionam com pessoas porque tem alguma coisa a oferecer em troca, pode tirar algum proveito, alguma vantagem. Isso é triste, né? Isso é muito triste, né? Estão buscando por benefício, por algum interesse, seja pessoal ou para algum projeto particular, né? E aí não se relacionam com muitas vezes pessoas que precisam, tratamentos diferentes, Reinaldo. Né? É um absurdo, né? Que a Bíblia condena, né? Tratam de forma diferente pessoas que têm uma certa influência, um certo poder aquisitivo ou a mídia, né? E aquelas pessoas que realmente, eu falo isso com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com propriedade, porque eu já vivenciei isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não vou contar aqui o testemunho, mas eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei o quanto é triste você ser ignorado, você muitas das vezes ser menosprezado por causa da sua condição, muitas das vezes social, financeira ou física, né? Pessoas físicas, porque a gente tem uma bandeira com relação à questão das crianças especiais, né? É triste você ver o quanto as pessoas, até hoje, a gente está falando aqui de 500, 600, 700 anos antes de Cristo, mas que continua acontecendo, né? Pessoas interesseiras, me desculpa o que eu vou dizer, mas pessoas interesseiras, pessoas que não estão, na verdade, seguindo aquilo que o próprio Jesus ensinou, né? Então está na hora da gente se alertar isso. Eu não tenho que buscar relacionamento por causa de interesses pessoais. Né? Então, isso foi motivo de queda, gente. A gente está falando aqui, Reinaldo está contando aqui, isso foi motivo de queda, foi motivo de advertência da parte de Deus. E isso está sendo hoje, para nós aqui nessa aula, um motivo também de advertência, para que a gente não venha continuar ou cometer esses mesmos erros, Reinaldo. Está muito Exatamente. difícil, É, muito é, difícil. a gente poderia, a hora avançada, só para resumir rapidamente, eu veria assim, pastor, essa questão da manipulação, essa questão do falso líder, né, que o senhor falou que às vezes as pessoas são facilmente enganadas, eu dividiria pelo menos em duas categorias, né? Aqueles, como o senhor falou, o primeiro o senhor já citou, que são aqueles que de forma declarada comete pecados claros, fere princípios bíblicos claramente diante de todo mundo e mesmo assim atrai pessoas. E aí, vou fazer uso mais de uma vez, até a pastora Janaína enfatizou aí,
o que falei, é John Maxwell. O líder atrai quem ele é. Então tem muita gente que pensa como ele, infelizmente. Tem pessoas que vão para a igreja só para poder simplesmente achar lá no início, né? Achar parceiros para pecar, né? Então, se ele encontra um malucão que fere um monte de princípio, mas concorda com o que ele concorda, ele vai seguir aquele líder. Então, esse é o primeiro tipo de mentiroso, manipulador que existe, aquele que é declarado. E o segundo, e isso a gente tem que ter muito cuidado, como o senhor citou inicialmente, né? Nós, pastores, ministros, e nós temos que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, o senhor tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado do seguinte, às vezes, a gente, por conta de um orgulho nosso próprio, a gente diz que Deus está mandando, Deus não está mandando nada. A gente fazer uso, às vezes, da nossa influência eclesiástica para dizer que Deus está falando algo que Deus não está falando. Entendeu? Para poder atender as nossas convicções. Porque, na verdade, muitos de nós temos dificuldade de reconhecer erros. Temos dificuldade de conhecer. Infelizmente. A gente, nem todos. É por que a Bíblia diz, pastor? É só que a gente acha que é mais espiritual que Paulo, né? Hoje em dia, se a gente recebe uma profecia, a gente dá glória a Deus e aleluia. Só que a Bíblia diz para a gente julgar. A gente julga, um profetiza, dois ou três julgam para saber se aquilo procede. A gente não, glória a Deus e aleluia. Né? Aí com isso, quem profetiza acha que é inquestionável. Porque é evangelista, porque é pastor, porque é diácono, porque é presbítero, porque é bispo, porque é apóstolo. E aí a gente vive, às vezes, um autoritarismo espiritual. Aonde, assim do Senhor, eu estou falando, e se questionar porque tu é rebelde. Se você não obedecer, é porque você é um desobediente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem muita gente que está sendo enganado, mas não é porque quer ser enganado. Aí é a segunda categoria. Porque aquele que usa do autoritarismo para poder manipular as pessoas, ele usa a própria Bíblia de forma sutil. Quer ver? Lembra do profeta velho? Lembra do profeta velho? Às vezes a gente consegue manipular as pessoas pela espiritualidade, pela Bíblia. Quer ver? A Bíblia diz que o profeta velho, ele foi incomodado que o profeta é fiel a Deus, foi para profetizar para o rei e aconteceu aquilo que ele profetizou. A questão do altar que caiu, acho que o cara ficou leproso lá, faz muito tempo que eu li essa passagem. E a Bíblia diz que o profeta velho vai até o profeta fiel a Deus, dizendo, vamos lá para casa para poder comer lá dentro de casa. E o profeta novo fala assim, não, Deus falou para eu entregar a profecia, não parar para conversar com ninguém, nem entrar na casa de ninguém. O que o profeta velho faz? Sutilmente ele usa a fé. Ele usa a palavra. Por quê? O profeta novo era fiel a Deus. Como ele é fiel a Deus, ele é fiel à voz de Deus e à palavra de Deus. O que o profeta velho, sabendo disso, usou a própria palavra contra ele? Ele falou assim, não, Deus falou comigo para que você entrasse dentro de casa. O que aconteceu? O profeta, como é um homem fiel a Deus e ouve a voz de Deus, entrou na casa dele. E o que aconteceu? Ele morreu por causa dele ter entrado na casa do profeta velho. Claro que a gente podia ampliar isso aqui para várias aplicações, mas eu queria só deixar nesse sentido. Tem muita gente, e a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes está insatisfeito, né, na nossa função, e usar de autoritarismo espiritual para poder manipular as pessoas, usando a própria Bíblia, às vezes, para manipular. O que a gente tem que ter como líderes, né, tem que ter cuidado da autoavaliação. Será que é de Deus isso mesmo? Será que é de Deus isso mesmo? Ou eu estou insistindo no meu erro, e aí quem não está concordando comigo com o meu erro, eu estou chamando de rebelde ou de um monte de coisa. Então tem que se vigiar muito nessa questão, que acho que é pior, isso é pior do que o manipulador declarado, o infiel declarado. Porque o inimigo declarado, você sabe quem é. O inimigo oculto, você não sabe quem é. E o declarado, né, Reinaldo, fecha com ele quem quer, né? Como você falou aí, né? Quem tem o mesmo interesse. Né? E infelizmente a gente tem isso também, né? As pessoas às vezes fecham com erro, foi colocado lá no início, né? Quando a gente comentou aí, né? Que o errado ainda consegue às vezes apoio, né? Ainda consegue atrair para ele ainda outros errados. Haja vista historicamente falando aí, talvez um dos maiores exemplos, se não o maior, que a gente tem na história é Hitler, né? Uma ideia completamente insana. E quantos ele não fez sozinho, né? Ele não foi o cara que matou sozinho, né? Ele conseguiu atrair para ele, né, centenas e milhares, talvez, de pessoas com o mesmo interesse louco que ele tinha. Ele conseguiu influenciar, né, tantas pessoas para fazerem as barbaridades
que ele fez, já visto quem já viu aí o filme, né, a lista de Schindler, por exemplo, né, e vê ali claramente, né, as barbaridades. Trazendo também para o mundo espiritual, Satanás ele está por detrás dessas má influências. A gente sabe disso. A É nossa luta não verdade. é contra a carne, nem contra o sangue. A gente sabe quem influencia. Então, a Janaína colocou aqui, muitos só querem profecias boas. Se for exortação, nem escutam, ainda acha que está na carne. Verdade. A Tiliane colocou aqui, a teimosia nos leva para caminho quase sem volta, quase irreparável por não obedecer. Esse quase aí, Tiliane, é justamente a misericórdia de Deus, é que às vezes ainda consegue nos livrar ainda de alguns laços, né? Mas a própria Bíblia diz que cada um é atraído, engodado por causa do pecado, né? Então não adianta colocar a culpa em A, B, C, D, E, F. A culpa é nossa, somos É nós verdade. que somos atraídos, amém? Então eu falei isso aqui, eu fiz esse comentário, porque a gente falou aqui que é da voadora santa mesmo, que a gente ia rasgar aqui, então não tem essa história. A gente se entristece muito, não somos infalíveis, somos falhos sim, isso não pode servir, como eu sempre digo, como desculpa, tá? Então, para a gente finalizar aqui, é, a relação de Jesus agora com os samaritanos, ele vai falar aqui sobre a questão da atenção que Jesus dá à mulher samaritana, né, anunciando a ela o reino e fazendo-a conhecer a fonte da água que sacia a sede de forma definitiva, né? Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não era físico ou geográfico, e sim espiritual, como o evangelista já deixou bem claro aqui anteriormente, né? E aí ele vai dizer aqui também sobre a parábola do bom samaritano, em que Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes judeus, né? Ou seja, tanto o afastamento, quanto a mistura, quanto a exclusão total, Jesus ele também adverte, né? Ele finaliza dizendo aqui, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e o vendo se moveu de íntima compaixão. Parábola lá, quem quiser ler, Lucas, né, capítulo 10 do bom samaritano. O mestre quebrou o paradigma de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora. Ou seja, Reinaldo, sabemos com relação ao pecado, sabemos com relação às falhas, mas ao mesmo tempo Jesus está deixando bem claro aqui, e o comentarista, que essas pessoas também, assim como o povo de Israel, né, que a gente não vai ver agora, mas mais à frente Deus foi lá e resgatou desse cativeiro todo, claro, sofreram muito, e quando a gente fala isso aqui, como a gente falou, é porque a gente tem uma preocupação, porque nós sabemos que o pecado, o desvio da presença de Deus traz consequências, né, É muito verdade. graves. Então, quando a gente fala dessa forma aqui, a gente fala porque a gente tem uma preocupação, como o próprio Cristo tem, né? E como ministros, como líderes, como hoje professores que somos aqui, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente viu as consequências, a gente tem na Bíblia as consequências, né, Reinaldo, do que ocasionou essa infidelidade, essa falta de obediência a Deus, né, Reinaldo? Vou ler aqui enquanto você fala aí. O resultado foi caótico. Caótico, porque só Jesus trouxe esperança para eles, né? Israel praticamente foi exterminado, vamos dizer assim. Acabou a pureza de Israel. O Reino do Norte acabou. O Reino do Norte se tornou misto, né? Só Jesus, né, 500 anos depois, é que vem para poder trazer para eles esperança, conforme, né, foi lido aí. Então, aí é que nós falamos ontem também, né? Como já dito na escola de discípulos. Deus perdoa pecado? Perdoa, mas cuidado, porque tem pecados que vai te fazer pagar um preço tremendo. E às vezes é irreparável. Não por causa da Exatamente. misericórdia de Deus, mas devido ao envolvimento que você teve tão grande com o pecado, o tipo de pecado que você cometeu. Engana-se que acha que tudo é pecado. Não, tudo é pecado. Sim, tudo é pecado. A Bíblia diz que tem pecado que é para a morte. É a Bíblia. Vamos inventando, não. Tem pecado que existe uma consequência muito maior. Não envolve a misericórdia de Deus, envolve a consequência que é muito forte. E como É disse a verdade. irmã Eliane aí, cuidado. A gente tem que vigiar, porque às vezes pode ser
irreparável. Irreparável. Poder voltar, Exatamente. entendeu? Esse que é o grande problema. Foi Israel. Israel se contaminou e nunca mais, a não ser quando Jesus voltou. O povo de Israel, o Reino do Sul, ainda teve uma restauração. Eu não sei se a próxima lição, né? Não, a próxima é sobre o reinado de Ezequias. Né, não tem especificamente sobre Judá, não, né? Não tem, Não. não. Ele fez questão de... Então, assim, esse o Reino do Norte não foi restaurado, não. Tá bom, gente? Foram restaurados, só Não, o Jesus cativeiro de trouxe. Judá é a última. É a O última, cativeiro de então. Judá é a última lição. O de Judá ainda teve restauração, por esse motivo que a gente já falou no início. Agora, que ficou 70 anos, tá? Agora, do Reino do Norte, pagaram o preço, tiveram que esperar Jesus voltar. É Literalmente. verdade. Jesus via, no caso. É verdade. É verdade. Então, gente, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje, né, são 10h35, já passou do horário, a gente trouxe aqui hoje, né, mais uma vez, um alerta, né? Um alerta. E é bem verdade. A gente não quer, a gente fala dessa forma, ministra dessa forma, porque nós não queremos aí que as mesmas consequências que o povo de Israel passou, né, a gente venha passar, ou aqueles que nós amamos venha passar, né? Então, assim, uma vez que a gente assume, né, o risco, a gente também muitas das vezes acaba pagando o preço muito alto, né? Como Israel, o Reino do Norte pagou, e a gente vai ver mais à frente aí também com relação ao próprio reino também de Judá, né? Então, nessa manhã, como a Zinha colocou ali, o que mais a gente tem visto são, infelizmente, Zinha, né? Essas coisas, né? Pessoas não dando crédito, né? Como Jeremias, né, isso declara, quem deu crédito à nossa pregação, não é isso? O profeta vai questionar. E a gente está aqui falando, alertando, né? Mas sabemos que, na verdade, quem convence o homem, né, Reinaldo, é o Espírito Santo. É Não tem verdade. jeito, bem? Então, a gente espera que esse estudo, mais esse estudo aí, você que está assistindo agora, você que assistiu depois da live nas nossas redes sociais, que você possa refletir, né, em que as nossas atitudes, né, para onde estamos sendo guiados e direcionados, né? O que as nossas atitudes estão nos conduzindo, nos levando, né? Jana, acabou, pastora, não tem jeito, senão fica aqui, vira mini vigília, né? Senão vira domingão, daqui a pouco eu já estou sentindo um cheirinho aí já de comida aí, os irmãos que estão preparando, as irmãs, né? Então, tem que vigiar aqui Aleluia. por causa do horário. A gente gostaria de ficar, mas a gente coloca uma limitação aí de 1h30 e a gente está chegando exatamente nessa 1h30 de live aí, para a glória de Deus, né, Reinaldo? Nós vamos orar ao Senhor, logo mais, se Deus permitir. Júlio colocou aqui a verdade, hein? Mas nós vamos orar ao Senhor, logo mais, se Deus permitir, nós vamos estar aí adorando ao Senhor, cada um na sua congregação, no seu ministério. Hoje eu, se Deus permitir, vou estar na Unificar de Paciência, hein? Mas você que é de outro ministério, louva a Deus pela tua vida. Você que tem mandado mensagem no privado, eu leio as críticas, os comentários, a gente procura ajustar aí. Não tem problema nenhum, tem irmãos que mandam lá, me perdoe. Não tem esse negócio, não. Se for toda crítica construtiva, ela é válida, tá? A gente vai orar, vai levar em Amém. consideração, vai se ajustar aí para a glória de Deus. A gente aqui não é perfeito, não somos aqui especialistas em nada, a gente está aqui trazendo um pouquinho do conteúdo que Deus coloca no nosso coração para a vida de vocês, amém? Então, eu leio, não tem perseguição, não tem nada disso não. A gente vai sempre dar aí ouvidos às instruções, vamos procurar sim se policiar, né, com relação a aquilo que a gente entende de Deus no Espírito, que realmente a gente precisa melhorar. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm estado conosco, até os agentes secretos que me falam lá que estavam assistindo a aula, mas não comentaram ao vivo na live, não tem problema nenhum. A gente tem muita gente secreta aí, Reinaldo, né? O pessoal fala que estava ao vivo na live, mas não comentou. Mas eu louvo a Deus também pela vida de vocês. Eu sei que rede social é diferente, a gente tem que se policiar mesmo, né? Naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente expõe, mas certas coisas não tem jeito. A gente vai falar aqui mesmo.
A não ser que seja algo aí que a justiça agora bloqueia, porque aí não tem jeito, né? Aí eles estão agora tão terrível, ela não pode falar nada que eles estão bloqueando, mas a gente está aí para a glória de Deus. Enquanto não nos bloquearem, né, Reinaldo? A gente está aí falando de Jesus, falando do amor de Deus, mas falar. Tem gente que comenta lá, mas é, é, vocês podem estar julgando. Não, a gente não está julgando. Falar a verdade também é demonstração de amor. Como eu comentei com uma pessoa lá, falar a verdade também é demonstração de amor, né? Amar ao próximo não é concordar com as atitudes erradas, né? Como eu abordei com uma pessoa aí, ela entendeu numa outra semana. Falar a verdade é você demonstrar amor, né? Se não fosse por causa do amor de Cristo, denunciando o pecado, nós não estaremos aqui. Né? Tia Monique, graça e paz. Falei de agente secreto, nem tinha visto Tia Monique aí, tá aí, pra glória de Deus. Amém ou não amém? Tô brincando, a Tia Monique não é agente secreto, não. Tá se recuperando aí mais uma vez da Covid, pra glória de Deus, mas enfim, estamos juntos aí, misturados, como diz Reinaldo. Amém, Reinaldo? Amém. Quer falar mais uma coisa? Posso orar pra gente terminar? Dessa vez pode. Bem, Reinaldo, se cuida aí, que tu ainda tá com a garganta ruim, né? Tá com essa alergia aí, tem que tomar cuidado, bem? Zenaide, um abraço para você também. Vamos orar ao Senhor então para a gente terminar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez nessa manhã, a Deus, nesse quase início de tarde, por mais um dia na qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui compartilhando essas experiências. Às vezes duras, Senhor, às vezes falamos aquilo que muitas vezes alguns não querem ouvir, mas necessitamos, a Deus, falar aquilo que o teu Espírito tem conduzido, não por soberba, não porque somos perfeitos, pelo contrário, Senhor, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor possa crescer em nosso meio. Amém, Jesus. Mas falamos dessa forma porque queremos que a tua palavra ela traz cura, não somente física para os que estão enfermos, e sabemos que tem pessoas enfermas, mas principalmente também cura para a alma, Senhor. Porque o foco, com certeza, não é somente curar fisicamente, mas é curar espiritualmente para que possamos ser salvos, para que possamos alcançar a eternidade. Entendemos que não é de qualquer maneira, como uma vez o Senhor me usaste para falar, que o Senhor não formou qualquer coisa, e não é qualquer coisa que Ele vai levar para si. Portanto, precisamos sim, ó Deus, nos consertar, restaurar a nossa vida, como Tu usaste a Tua serva na quarta-feira para ministrar ali, Senhor, a pastora Vanessa. Ó Deus querido, o pecado de Acã precisa sim ser denunciado. Aquilo que não te louva, aquilo que não te agrada, precisa ser colocado para fora, removido das nossas vidas ou do nosso meio, para que o Senhor possa ter liberdade de fazer e atuar nas nossas vidas. Portanto, Pai, eu quero ministrar através desta oração uma palavra de cura agora, uma palavra de restauração, não em cima daquilo que queremos, mas em cima daquilo que o Teu Espírito deseja para as nossas vidas. Que possamos ter mais uma tarde, mais um domingo de reflexão e de momento de adoração na Tua presença. Que o Senhor venha salvar, libertar, curar, restaurar as nossas vidas por completo. Assim nós te louvamos, pela vida de cada um que esteve conosco, por aqueles que vão estar, de repente, assistindo posteriormente. Assim entregamos a vida do teu servo evangelista Reinaldo, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas, como também os irmãos, a família de cada um que está conosco durante o decorrer dessa live. Colocamos em tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar aí a vida de cada um de vocês. Diácono Edson também chegou conosco aí, mas quem? Minha digníssima mãe também chegou aí no finalzinho, também dando graça e paz. Missionária Débora estava aí. Ô, glória. Amém? Reinaldo, um abraço para você, para Varou aí em nome de Jesus, para tua sogra, fala para tua sogra aí, se estiver aí por perto aí, que nós a amamos e estamos com saudade. Amém. Né? Tamo junto, misturado e lambuzado com azeite. Eita glória, é isso aí. Eu sempre tento lembrar isso aí, mas eu esqueço. Essa mistura toda aí. Amém? Glória a Deus aí pela vida de cada um de vocês. Tia Monique, o Lima estava conosco também aí, o Anderson Lima. Lima, tranquilão, Lima. Deus abençoe sua vida aí para a glória de Deus. Tenhamos vida abundante. Que o grande amor de Deus Pai,
as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Bem, então, Reinaldo, tá terminado para a glória de Deus. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto aí. Gente, um beijo para vocês, fiquem na paz. Bom domingo aí, um bom restante de domingo para todo mundo. Bom almoço aí para todos. Amém.